Quais são as ações prediletas para o Thiago Salomão e para a Bettina Rocho no ano de 2020? Você quer descobrir? Fala pessoal, sou Bernardo Pascovitch, para quem não me conhece, fundador do IUB, é o maior buscador de investimentos do Brasil. Neste canal no YouTube eu converso com especialistas e principalmente nessa série de vídeos para eles me contarem sobre os melhores investimentos para esse ano de 2020. Se você estiver estranhando o que é esse daqui do meu lado, essa foto do Senna, tudo isso do Ayrton Senna atrás de mim, essa é uma sala nova no novo prédio da XP. O Guilherme Benchimol, fundador da XP, e toda a galera que trabalha aqui, gostam muito da história de superação, de persistência e de vitórias do Senna. Então essa é uma sala de homenagem ao Ayrton Senna, porque ele sempre inspirou muito os executivos da XP. E agora eu estou dentro da XP para conversar com o Thiago Salomão e com a Bettina Rocho, como eu falei. Se você não conhece, a Bettina é analista de ações da XP e o Thiago é analista de ações da Rico. Os dois são fera, eles são muito bons nessas análises e na didática que eles têm para comentar sobre o mercado, para falar sobre ações, e é com eles que eu vou conversar nesse vídeo. Fica de olho que está muito legal. Agora estou com os feras, Thiago Salomão, analista de ações da Rico, Bettina Rocho, analista de ações da XP. Ia ser primeiras damas, depois cavaleiros, né? Pois é. Mas aconteceu, tudo bem. A Bettina é mais importante. A gente inverte, a Bettina é muito mais importante que o Thiago. Pessoal, obrigado. Bettina, obrigado pela participação. Obrigada a você. Super legal estar aqui. Vocês são dois feras, referências no mercado financeiro brasileiro. E eu queria conversar com vocês hoje sobre um pouco de 2019, o que rolou em 2019 e perspectivas para 2020. Tá. Aquela pergunta que todo mundo quer saber, a bala de prata que não existe, né? Mas quais vão ser as melhores ações para 2020? Existe. A Existe, gente vai né? falar. Vocês sabem. Tem que ficar até o final do vídeo. Já tem que ficar até o final do vídeo, se inscrever no canal, dar like Seguir e... o segue nas redes. Salomani, Bettina Rocho, Stock Boa. Pickers. Não falei Stock Pickers. Conta Stock Pickers. Pode seguir o Stock Pickers. Não, mas o que é, galera? Não Stock sabe. Pickers? Não, impossível. Impossível, o Brasil inteiro O sabe. maior, o melhor, o único, inigualável, o podcast preferido do Luiz Stuberger. Aliás, um abraço pro Luiz, vai ver esse vídeo com certeza. Vai ver esse vídeo. Ouvido, inclusive, no Oriente Médio, Ásia, todos os lugares. Isso aí é um pouco, o Spotify, ele dá esses dados, é muito legal, né? A gente conseguiu um ouvinte na Mongólia, também. Chegamos. Dubai já teve, né? Dubai tem bastante. Tem bastante. Mas eu acho que é tudo brasileiro, né? Acredito que... Não sei se fala. Tem uma tradução pro árabe. Alguém fale português, né? Então, pelo menos. Vamos lá, 2019 primeiro. Minha preocupação sobre 2019 é todo mundo achou que foi fácil ganhar dinheiro em 2019. Todo mundo, pessoas físicas, não técnicas, não investidores profissionais. E aí esse oba-oba de 2019 foi sustentável, deve continuar em 2020, Bovespa valorizando até uns 120, 130, 140, 150 mil. O que vocês acham sobre 2019 primeiro? Sim, quiser começar, Betinho? Pode começar. Não, eu só acho que foi uma alta tranquila. Assim, eu acho que não foi fácil, porque se a gente lembrar no começo do ano, mas esse governo não vai dar certo. Sim. Aí a bolsa subiu pra caramba em janeiro, né? Foi lá toda aquela... o Guedes, o Bolsonaro, toda a turma falando lá em Davos, né? Sim. Que trouxe um ânimo legal pro mercado. Aí começou aquela volatilidade do, olha o que ele falou no Twitter, o Golden Shower, o tchutchu. Tanta coisa que trouxe tanto pânico de, essa agenda não vai andar, e andou. Sim. E foi andando, e foi passando, a Previdência passou, outras reformas passaram. Isso tudo aconteceu. Eu acho que a gente está terminando 2019, para terror dos que estavam torcendo contra, né? A economia não bombou, mas as coisas aconteceram, a agenda andou. O Bolsonaro não se autodestruiu, como acharam que ele poderia acabar escorregando na própria casca de banana ali. A economia mostrou melhores sinais agora no fim do ano. Exato. E a taxa de juros só caiu. Exato. Eu acho que o ponto principal é esse. Apesar de tudo isso, juros caiu, não só aqui, lá fora também. Sim. Então, assim, foi um ano bom para ativos de risco em geral. Obviamente, aqui no Brasil a gente teve uns drivers mais nossos, né? Essas agendas. Mas o mundo todo teve um movimento positivo, bolsas em geral, por conta de queda de juros. Né? E teve essa aceleração principalmente no segundo semestre, né, de Bovespa, que até o primeiro semestre estava naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Acho que o primeiro ponto que de fato destravou valor, né, e as pessoas começaram a ver com melhores olhos, foi a aprovação da reforma da Previdência, que foi o primeiro ponto para a agenda de reformas que a gente ainda espera que continue, né, e que precisa continuar em 2020.
Mas o grande ponto é que acho que tem muita gente que vê, né, que a bolsa subiu mais de 25% no ano e fala, ah, nossa, acabou. Mas a gente está só no começo de um ciclo, né? E de um momento que a gente nunca viu na história, que é a inflação ancorada, economia mesmo que ainda devagar, né, e gradualmente acelerando, está mostrando sinais de melhoras. Toda essa agenda de reformas que aumenta muito a eficiência e produtividade do país, que é muito positivo quando a gente pensa em longo prazo, né, e sustentabilidade para o Brasil. Sim. E a taxa de juros mais baixas, que além de ter um efeito direto, né, em lucro das empresas, tem um efeito técnico também, tem todo um efeito que é mais óbvio de pensar que antes, com juros de 14% ao ano, era muito mais fácil você ganhar dinheiro em algum título que tivesse atrelado aos juros, né, rendendo aquele 1% ao mês, o famoso 1% ao mês. Saudosos, para muita gente. Saudosos. Né? E agora a gente vê, né, 4,5%, a XP ainda espera que caia mais ainda em fevereiro para 4,25%. Tá. E isso faz com que as pessoas tenham que buscar outros investimentos, né? E a Bolsa, nesse cenário todo, é um dos ativos mais atrativos da nossa visão. Sim. Inclusive, a gente tem expectativa de que chegue a 140 mil pontos no fim do ano que vem. Legal. Então ainda é um bom potencial, né, de alta para frente. Essa é uma pergunta... Só para complementar nisso de ter sido fácil ganhar, no começo do ano muita gente não entrou porque estava com medo ainda. Né? Aí a Bolsa foi lá para os 95. Inclusive, desculpa te cortar, mas inclusive a gente tinha uma expectativa de crescimento do PIB de 2,5%, 3%, e todo mundo foi revisando para baixo, né? Que o começo do ano foi bem difícil. Sim. Mas depois que a Bolsa chegou perto dos 100 mil, ela falou, não, agora já andou demais. Aí foi para 105 mil, foi para 110 mil. Agora a gente está se aproximando de 115 mil. Sim. Expectativa de 140 mil. Não vai ser linear. Isso claro, como sempre, o mercado o mercado vai sempre andar de zigue-zague, seja para cima, para baixo ou até de lado. Sim. Então, o investidor, quando ele quiser ter certeza absoluta para entrar na Bolsa, aí que ele não vai entrar. Olhando agora que acabou o ano, foi tranquilo, 25%, mas muita gente ainda não entrou no mercado por ter ficado nesse looping eterno de agora andou demais, agora azedou, agora eu vou esperar cair. E não adianta ficar vendo esse número, né? Sim, o número mágico, a 110 mil pontos é muito. Não é assim que funciona, né? Tem todo um cenário ainda por trás, que acho que são esses 3 principais pontos que fizeram a Bolsa subir, que vão ser os 3 principais pontos que vão fazer ela continuar subindo, que é juros mais baixos por mais tempo, crescimento acelerando e as reformas acontecendo. Legal. E gostei do que vocês falaram, porque, então, fazendo aqui um resumo de 2019, não está caro entrar na Bolsa ou investimentos em renda variável. Você acha que vale a pena para o pequeno investidor que não conseguiu molhar o pezinho esse ano, com medo lá, por conta de questões políticas, tweets, etc. Vale a pena essa pessoa molhar o pé agora em 2020? Inclusive uma métrica que a gente olha muito para ver se está caro ou barata, que até é meio difícil falar assim, mas é preço sobre lucro. Eu gosto de falar que é tipo quando você vai procurar um imóvel e você olha o preço do imóvel por metro quadrado, para poder comparar um com o outro. Senão não adianta, né? Você compara um imóvel, esse é 1 milhão, o outro é 2 milhões, o de 2 milhões está mais caro. Não necessariamente, tem que ver o metro quadrado, onde está, etc. A gente olha o preço sobre lucro da Bolsa. E quando a gente olha o preço sobre lucro, ainda está no valor da média histórica, que é 12,5 vezes. E com tudo isso acontecendo no país, reforma, o país mudando de patamar, pode ser que esse valor, na verdade, o justo, seja acima desse valor médio, né? Seja uns 14 vezes, 16 vezes. Porque a média histórica pega um Brasil de juros super alto, inflação descontrolada. Então, a nossa média histórica já joga contra, né? Mas até, acho que de uma maneira até mais, sem precisar olhar muito para múltiplo, né? Pega simplesmente pelo fato de como que as empresas devem como deve ser o desempenho das empresas nos próximos anos, né? As empresas que sobreviveram, as survivors, as que estão aqui com a gente, né? Passaram por todo esse período difícil. Pegaram um PIB típico de país de guerra, né? A gente acumulou mais de 8% de queda de PIB, inflação descontrolada, 2 dígitos quase, Selic 14%, né? Como é que você vai botar um projeto de pé? Qual a taxa interna de retorno desse projeto em relação à taxa de juros? Pô, não vou e a dívida dessa empresa ainda. Então, assim... Pegou impeachment, olhando um pouco para a política, né? Briga política pra caramba, impeachment da Dilma. O cenário que a gente tinha para essas empresas era terrível. Essas empresas sobreviveram a isso e, poxa, quem sobrevive a um cenário desse está muito mais forte, né? Então,
elas têm um céu de brigadeiro aí para aproveitar para ter um crescimento dos seus resultados. E no longo prazo, no curto prazo vai ter tweet do Trump, do Bolsonaro, de todo mundo, mas no longo prazo, o preço da ação acompanha o lucro da empresa. Legal. E se o lucro da empresa for crescente nos próximos anos, que é o que a gente acha que vai acontecer, o preço das ações tende a subir. Vai subir Legal. 100, 200, 300%? Aí eu não sei, mas tem mais chance de subir do que cair, então não tem motivo para ficar de fora de ações. Legal, gostei. Então estamos otimistas com relação a 2020, certo? Com Otimistas. certeza. Falando um pouquinho de setores, e aí um pouco de, enfim, nomes de empresas também que vocês puderem falar. Quais setores vocês estão mais interessados ou mais otimistas? E aí, talvez algum setor que não estejam muito otimistas, estejam mais pessimistas. O que vocês podem contar um pouco? Senhora Bettina. Inclusive, a gente soltou um relatório recentemente falando dos setores que a gente gosta e as ações preferidas dentro desses setores, porque não necessariamente um ou outro setor que vai se beneficiar, né? Mas tem alguns nomes específicos também dentro dos setores. Mas quando a gente pega toda essa dinâmica de economia gradualmente voltando, as reformas acontecendo, juros mais baixos, a gente gosta principalmente de nomes atrelados à economia doméstica, então as empresas de consumo. Entre elas a gente destaca Iguatemi, Via Varejo, Vivara. E também nomes atrelados à infraestrutura. Tá. Então, principalmente concessões rodoviárias, a gente gosta muito de ecorrodovias. Gerdau também é um papel que a gente gosta, que é uma empresa que faz aço, principalmente para construção e infraestrutura. Sim. Então, uma coisa puxa a outra, né? Exato, a gente mapeou, né, os projetos de infraestrutura. Quando a gente olha para a concessão rodoviária, tem 50 bilhões de reais de projetos mapeados para acontecer em 2020. Então, assim, é bastante coisa, tem muito espaço para essas empresas crescerem. E fora elas, tem outros nomes também, até alguns nomes que estão atrelados a outras economias, né? Economia nos Estados Unidos, por exemplo, como uma JBS, que a gente gosta, ou a Vale, que a gente ainda acha que é bastante atrativa, e a Petrobras também. Então tem vários nomes interessantes ainda para 2020. Legal, tem bastante gente comentando, e vocês têm comentado bastante sobre Vale Petrobras, né? Que quando a gente fala em ações, bolsa de valores, Jornal Nacional é sempre Vale Petrobras. E legal quando... Mas tem muitas outras, né, Salomé? Não, com certeza, tem muitas outras, mas legal vir esses nomes aparecendo também. Eu gosto de... O Breda uma vez fez uma analogia dessa, o Breda... Primeiro canal que o Breda apareceu. Não, um dos, mas ele não gosta mais muito de mim. Não, o Breda... Acho que os seus olhos azuis ficam mais, assim, talvez sexy, chamativos do que os meus. Eu não sei, mas aí você pode bater lá na porta do Alasca, tô tentando, é bem receptivo. Tô tentando. Vou mandar um daqueles e-mails, já que eu sou cotista, falar, olha, você não entende nada de gestão, que absurdo, deveriam trocar esse gestor. Manda uma bandeira do PT, que acho que vai ser verdade. Pode falar de política nesse canal? Podemos, tudo. Beleza, pode falar tudo. Quiser fazer nude? Mas não, aí acho que o YouTube cancela. Ou então vai viralizar. O Breda fez uma vez uma analogia de um time de futebol. Eu acho que é muito didático isso para pensar na hora de investir em ações, né? Porque não tem muito como escolher a ação preferida. A gente tem nossas balas de pratas ali na Rico, eu e o Mateuzinho, a gente tem as nossas predileções, mas elas acabam se complementando. Então tem algumas que a gente coloca lá como seriam os atacantes, mas a gente gosta delas tendo um pessoal ali atrás que ajuda. Então, pensando ali nas nossas preferências, a gente tem empresas mais azeitadas, que já estão indo bem e devem continuar performando bem. Você pega uma Intermédica, você pega a Iguatemi mesmo, que a Bettina citou. A Azul, que embora já tenha subido bastante, a gente gosta da empresa, acho que está totalmente pronta para decolar com essa nova retomada da economia. E a gente tem algumas ali um pouco mais, vamos dizer, ofensivas. Ali. Eu acho que uma ação que pode surpreender em 2020, não chega a ser uma grande surpresa, mas a Petrobras, acho que por tudo que ela fez, ela poderia estar muito melhor do que está nesse preço atual do fim de 2019. Eu acredito que isso é muito por conta da pressão que deve gerar com a venda do BNDES. Se a ação cair por causa disso, acho que até um motivo a mais para você comprar, porque é um fator, muita oferta que não vai ter uma demanda, o preço vai cair, o vendedor que quer vender a ação, ele vai acabar vendendo a um preço menor mesmo. Mas depois, passado isso, a empresa está fazendo um trabalho espetacular, né? Acho que para mim o evento mais marcante foi ali dia 6 de novembro, que também foi meu aniversário, mas foi o dia do leilão da sessão onerosa. 49 anos? Por aí. Não falo mais a idade. Mas o leilão da sessão onerosa, ele foi um fiasco,
no sentido de não ter trazido investidores estrangeiros, mas a Petrobras pôde se aproveitar e comprar os ativos que ela queria comprar e ninguém conhece melhor do que ela esses ativos, né? Então, ela fez boas compras, fez boas vendas, está passando por uma melhoria de governança. Risco político vai sempre existir, mas isso tem diminuído com a evolução do que a gente está vendo nesse governo. Então, a empresa está pronta para entregar bons resultados e a ação talvez não tenha performado tão bem por causa dessa pressão de venda do BNDES, que quando sair, dependendo do acionista que entrar, é melhora de governança corporativa também. Então, é uma empresa que a gente gosta bastante. E ali, fechando ali no ataque, uma que eu gosto também, aí citar, dar um mérito para o Mateuzinho, que fez um texto muito bom sobre ela, que é a Mills, que está na nossa carteira de Small Caps, a carteira só para assinantes, mas a Mills foi uma das, que até na chamada ele fez, que é a ação que está a 1000 por hora na bolsa. A ação está melhor do que o trocadilho, mas a ação está indo muito bem, enfim, acho que tem tudo para surfar é uma empresa completamente ligada à infraestrutura, né? E ela está muito bem posicionada para se beneficiar dessa retomada, porque é uma empresa que ela tem praticamente 1/3 de participação de mercado, né? Agora que ela se juntou com a segunda colocada, e a terceira colocada tem 3 a 4% de participação, então ela tem um poder de barganha enorme num setor, num segmento que tem tudo para destravar crescimento, e então a gente gosta muito dela. E ali para fechar o meio de campo, JBS, que eu não tô, não vou falar um A de JBS porque eu estou com a Betina aqui do lado, mas acho que ela tem um pouco dessa proteção lá fora, né, de não estar tão ligada aqui, ela tem um pouco mais de um pezinho lá fora, a gente gosta sempre de ter um case internacional. E B3. A B3 acho que é uma empresa que historicamente é cara, mas nesse final de ano ela vem tendo uma queda, e acho que nesse super otimismo que a gente está, de mais empresas vindo para a Bolsa, mais CPFs vindo para a Bolsa, maior volume de negócios, a B3 pode se beneficiar de tudo isso. Vai se beneficiar de todas as frentes possíveis disso aí. Legal, gostei. Uma dúvida, o que vai tirar o sono de vocês em 2020? Betina primeiro, Damas primeiro. Ou talvez o que tenha tirado o sono em 2019 e o que vai tirar em 2020. Uma coisa que tirou bastante o sono dos investidores, de forma geral, em 2019, foi a questão global, né? Então, toda a preocupação com desaceleração global. Para fechar todo esse gancho global, ainda tiveram vários ruídos e tumultos na América Latina, que mesmo não tendo, com as manifestações no Chile, né, na Colômbia, que mesmo não tendo um impacto direto para o Brasil, tem esse reflexo de mercados emergentes, que acaba sendo um sinal negativo quando olha para mercados emergentes. E um outro ponto que tirou bastante sono foi a questão de negociações comerciais entre Estados Unidos e China, mas que agora também eles chegaram num acordo parcial, né? Claro que tem algumas pontas que precisam fechar, mas eu acho que pro ano que vem esse assunto também desaceleração global e toda essa preocupação com o internacional vai continuar bastante marcante. E toda a agenda de reformas no Brasil, né? Acho que a agenda de reformas é o que está todo mundo de olho para ver como vai ser. A gente está agora no final do ano, então está tudo já parado, né? Como fim do ano, férias, etc. Mas ano que vem isso tem que estar todo vapor e a gente tem que ver essa agenda acontecendo. Mas interessante que você comentou sobre a questão global, porque em alguns anos passados, não aparecia muito essa preocupação com o cenário externo. Era muito mais crise política interna, economia fraca no Brasil, produtividade baixa, produção baixa. Então, legal que você trouxe essa questão de cenário internacional, desaceleração, guerra comercial, né, Estados Unidos e China. Lembrando que no ano que vem tem eleição nos Estados Unidos e ainda está rolando o processo de impeachment do Trump, né, que caiu bastante, né, enfim, todo o fervor diminuiu, mas até estava nos Estados Unidos há um tempo atrás. Eles comentaram, olha, deve acabar, deve esfriar muito, mas no processo de impeachment pode surgir algum fato ainda não explorado, que não veio à tona e mudar todo o desenrolar. Sim. Você acha que pode ser também algo para prestar atenção? Eu acho que, com certeza, todo mundo vai prestar muita atenção nisso, mas tudo, a grande questão é crescimento global, né? Se vai ter... A desaceleração já é esperada. Sim. Mas o grande ponto é até quando vai essa desaceleração. Então, todo mundo vai ficar muito de olho nisso. Mas isso, o que ajuda é que a gente está numa fase muito boa no Brasil.
mas que também nessas horas vale sempre, como o Salomão falou, né, ter a diversificação e Legal. não se posicionar só em um ativo só, ou só em uma ação, enfim. Legal. Eu Quem tirou a sua sono em eu tô um 2019? pouco mais otimista. Ah? Em 2019... E aí, 2020? 2019 eu Dormiu bem? dormi muito bem, dormi muito bem. E trabalhar aqui na Rico, na XP, o bom é que dormir bem ou mal, você vai dormir pouco mesmo. Mas, Coisa esperada, né? então, mas desde o começo do ano a gente estava bem otimista, a gente estava uma visão bem pragmática de que as coisas tinham que acontecer. Tá. Tinha que acontecer. Então, Não tinha pra onde fugir. Não tinha para onde fugir, até teve muito ruído. Então, acho que o lema do ano inteiro foi sinais e ruídos. A gente falou várias vezes nos nossos boletins matinais, nos ricos matinais, sobre sinais e ruídos. A gente tinha um sinal muito claro, a agenda de reformas vai ter que passar. Tá. E ela vai andar. Então vai ter ruído, aí teve lá o Tchutchuca, o Golden Shower, um monte de coisa que trouxe ruído, trouxe barulho, trouxe estresse no mercado, Sim. trouxe manchete de jornal, mas o sinal estava dado e as reformas foram passando. Talvez a gente acertou no pragmatismo, não sei se foi um acerto mesmo, ou se a gente estava ponderou de maneira pequena os riscos, né? Tá. Mas para 2020, acho que o que tiraria meu sono seria uma desaceleração global virar uma recessão. Tá. E não acho que vai acontecer, mas até por não achar que vai acontecer, se acontecer, o impacto pode ser maior. Sim. Porque otimismo exacerbado, não vejo. Aliás, vejo muita gente preocupada, né? Vai ter uma grande crise lá fora, isso vai afetar aqui, então tem muita gente subalocada ainda no Brasil. Guerra comercial, acho que já ficou claro que virou uma guerra fria do século XXI, né? Não vai ter uma resolução rápida. Sim. Eleições nos Estados Unidos, acho que isso é um tema que Relevante. pode começar a assustar. Não chega a tirar meu sono agora. Impeachment do Trump, isso já releva um pouco mais. Agenda aqui, acho que eu continuo no mesmo pragmatismo. Então, seria muito mais a desaceleração lá fora virar recessão. Porque eu acredito que é possível, sim, o mundo lá fora começar a desacelerar e a gente crescer, a nossa bolsa subir. Agora, se lá fora tiver um crash, aí a gente vai sofrer também. Sim, então, sim. é isso que tiraria o meu sono. Um novo 2008 aí, vai. Porque 2008 foi uma crise mais financeira, Sim, né? sim. Acho que seria uma crise mais de o pessoal perceber que o juro baixo não vai salvar as economias e todo mundo vai para o ralo. Aí o Brasil acaba indo junto. Legal. Mas por hora estamos otimistas. Por hora estamos otimistas. Muito. Até segundo aviso, otimistas, estamos otimistas. A gente assim, volta aqui se mudar o otimismo. Mas assim, pensando nisso, o cenário base não é recessão, então isso já ajuda muito. Desaceleração já é sabido e já está na conta. E no Brasil, mesmo que a gente ainda tenha que destravar toda essa agenda, a agenda está encaminhada. Sim. Então, isso é um ponto muito positivo que junta com os outros pontos de crescimento econômico e juros mais baixos, que é muito favorável para a Bolsa. Legal. Mas, apesar de tudo, tem a caixa, porque no Brasil a gente vai ter essas oportunidades ano que vem. Vai ter algum ruído, alguma coisa que vai abrir oportunidade para comprar um pouquinho mais barato. Legal. Uma última pergunta, não sei se eu falar alguma besteira, se estiver errado, mas acho que vocês analisam só ações brasileiras, né? Vocês não analisam estrangeiras. Mas vocês acham que é um momento interessante para o brasileiro procurar um pouco de ativo internacional? Não vale falar XP, né? Ou 100% comprado no Brasil. Claro que não só a renda variável, porque é importante ter diversificação, reserva de emergência. Mas vocês acham que é o momento Brasil mesmo ou vale sempre ter um pouquinho, talvez um ETF, um NVVB11, alguma coisa lá fora? Sim, sendo bem direto ao ponto, eu acho que é Brasil. Tá. Mas também não diria para não ter nada internacional. Não é recomendação, é muito mais um pensamento... Pensando numa carteira diversificada, é sempre importante você Claro, ter. Mas claro. dependendo da quantia que o investidor tem, talvez ele não tenha acesso a tanta coisa internacional. Mas E o acesso é bem limitado. O acesso é muito limitado. O cavalo é Brasil. Tirando o BDR, porque o BDR já é para o investidor qualificado, e a gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem acesso a esse produto, pelo menos até que a CVM está aberta à audiência pública, né? Vai ser aberta para revisar a legislação de BDR. Concordo, é muito limitada a opção, ou as opções. O que dá para opções. diversificar também são vários fundos Sim. que tem essa exposição, né? E você acaba se beneficiando disso também. Então, acho que é interessante, Tá. mas concordo com o Salomão. O Brasil é A bola da vez. a bola da vez.
Tem a família Trend aqui na XP e na Rico, que você consegue investir em ativos dolarizados com uma aplicação inicial de 500 ou R$1.000, e aí você consegue ter essa exposição. Mas acho que o camisa 10 do portfólio tem que ser Brasil. Legal, boa. Para você que assistiu até agora, comenta aqui embaixo. Você está tão otimista quanto esses dois com relação a 2020? A gente quer muito saber. Betina, obrigado pela participação, primeira. Você, primeira e última, né? Tá bom já? Obrigada. Obrigado, Salomão. Vamos ver. Aguardo camiseta, convite para o Stock Pickers. Então você quer que eu te dê camisa, convite Lógico, e a última vez? Exatamente. Entendi. Beleza. Obrigado pela participação. Valeu demais. Vocês são férias. Betina, obrigado Obrigada. também. Bom ano novo para vocês. Valeu. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.